Oi, gostaria que falasse mais sobre mães narcisistas. Tive uma e ela era oculta. Eu sumi dela, manipuladora demais e vítima. Nunca amou e sempre foi pervertida. Vamos ver que você teve aqui. Você falou do caso, a mãe, que na verdade foi um psicopata, né? Que falou que a mãe dele que era. O transtorno de personalidade narcísica, as pessoas confundem narcisismo com transtorno de personalidade narcísica. Inclusive uma música sertaneja aí que fez muito isso e virou modinha. Narcisista todos nós somos. O narcisismo, ele ocorre lá quando a gente nasce, que é uma questão de validação. Como que ocorre o narcisismo, como que ocorre o transtorno de personalidade narcísica? A minha mãe, ou a minha figura de cuidado, ela me olhou, ela zelou de mim. Então, antes, eu tinha um amor que era voltado para mim. Eu nasci totalmente egoísta. Toda criança nasce assim. E aí, eu olho para o outro. Aqui, o meu primeiro olhar talvez seja minha mãe. Para outras pessoas é outra figura, mas no geral é a mãe. Então, eu saio do amor que eu tenho por mim, eu olho para o amor do outro. A forma com que ele me olhou e me amou, eu me amo. Quando isso não ocorre, tem uma distorção aqui nesse amor, eu tiro o amor que seria direcionado para os outros e eu volto esse amor somente para mim. Aí eu desenvolvo um transtorno de personalidade narcísica. Então, narcisistas primários, todos nós somos. É uma questão de autoestima, de autovalidação, até de autocuidado. Quem não tem um narcisismo bem resolvido nas primeiras fases da vida, se desenvolve uma pessoa sem autoestima. Entendido isso, transtorno de personalidade narcísica. O amor era direcionado para o outro, não deu certo, eu direcionei ele só para mim. O narcisista só enxerga ele, o bem dele, o que você pensa sobre ele, inclusive se isso tiver um prejuízo em relação a você. Quando isso é em relação à mãe, isso é gravíssimo. Porque você imagina a figura que tinha que te ensinar a se amar, a se cuidar, a se entender, a se validar, quando ela faz tudo isso pensando só nela. Quando ela faz isso de forma autoprotetiva. O narcisista ele tem uma questão muito grave com relação ao abandono. Ele morre de medo de ser abandonado. Então, antes que ele seja abandonado, ele abandona primeiro. Então, ele vai manipular o outro para que o outro esteja com ele, enquanto aquilo lhe é interessante. Então, quando vem da mãe, isso é muito triste, porque se eu pegar você, Rodrigão, com 30 e poucos, 40 anos, entrar uma pessoa narcisista na sua vida, ou com transtorno de personalidade narcísica, você já tem sua personalidade formada. Ela vai causar um dano, mas é um dano menor. Agora, você imagina quando você é um bebê ou uma criança, e tudo está em formação. Reversível, né? Pra sempre, né? Arrancar a pele emocional dessa pessoa. Essa pessoa vai ser uma pessoa fragilizada pro resto da vida, machucada pro resto da vida, porque foi educada por alguém com critérios de perversão extremos. Então, por exemplo, eu já atendi situações assim, né, de mães que manipulam o filho para não casar, que manipulam a filha para não casar, que depois de casado manipula, você não vem aqui, porque eu tô doente, porque eu tô morrendo, mas eu tenho uma péssima filha e não sei o quê. Então é uma manipulação o tempo todo. Por quê? Porque o narcisista teve uma ruptura lá na infância. Ele não consegue ver o outro, ele só vê a si mesmo. Quando ele vê o outro a serviço de si mesmo. Lembra de uma novela da Globo? Tinha... chamava Branca. Era a Suzane Vieira. Suzane Vieira. Lembra desse negócio? Ela tinha 3 filhos. Um era o auge ali, o top dos tops, né? O outro era um merda. E tinha uma menina que ela nem dava moral pra menina, né? Tipo, muito louco aquilo lá, né? E é tão triste quando você vê uma mãe narcisista, e eu já pude presenciar, inclusive em situações não de consultório. Quando a mãe narcisista começa a falar e ela se posiciona, o filho regride, até fisicamente. O filho vira uma criança, assim, ele regride, ó. A presença dela é tão densa e tão forte. Começa a prestar atenção nisso pra você ver. Até fisicamente a pessoa regride, assim, ela vai virando um bebê, assim, perto da mãe. De tão densa, de tão ostensiva que é essa presença. É triste, é muito triste. Sabe o que eu acho mais estranho ainda? É que dizem que quando você tem 2 filhos, por exemplo, um vai ser o filho de ouro, o outro vai ser o bode. E que o bode, obviamente, vai sofrer porque ele é o que não tem valor nenhum e tudo mais. Mas que o filho de ouro também não tem uma boa vida. Sabe? Que os dois acabam sendo sacrificados, né? Entendeu? Porque é estranho você pensar assim que o que
sempre é o bom da história. Nossa, esse aqui é bom, você não tem valor nenhum. Até o que é exaltado se sente mal na relação. É porque, na verdade, todo extremo é vicioso e patológico, né? Não é bom ser o melhor, mas também não é bom ser a ovelha negra, né? Ué. O ideal é ser o meio do caminho, né? Quando um filho também tem uma expectativa grande demais sobre ele adoece demais também, ué. Porque ele vive para cumprir a expectativa dos pais, ele vive para ser o melhor, para dar certo, para acertar, para ser bom em tudo que ele faz. O peso que ele carrega é grande demais também. Muitas vezes é muito melhor ser o rebelde. Acho que é o Sartre, né, se eu não me engano, que os pais morreram, o filósofo Sartre, os dois, o pai e a mãe morreu muito, muito cedo e ele foi criado por tutores. E ele falava assim, sou muito feliz por ter perdido os meus pais muito cedo, porque eu não fiquei refém da idiotice e da expectativa deles. Então também é muito pesado você viver refém da expectativa de alguém. A pessoa esperar demais de você, isso é um peso que você vai carregar que talvez não deixe nem você deslanchar durante a vida. Você não é quem você é o resultado da expectativa do outro. Eu tinha um amigo que ele era tão exaltado na família dele, ele era o top, o 10, né? Tinha tudo ali. O cara tirou a vida dele, velho. Ele tirou a vida dele por... Que não basta você ser... você tá sendo exaltado o tempo inteiro. Mas tem seus irmãos, cara. Tem seu pai. Tem aquilo lá é sua casa, velho. Se você convive num meio onde você tá sendo exaltado, mas você tá vendo seu irmão se ferrando o tempo todo, você acha que lá vai fazer mal pra você, bicho. Vai fazer muito mal. É um ambiente familiar, cara. É um narcisista controlando um ambiente familiar. Vai dar merda pra todo mundo, cara. Mas é tão interessante, Rodrigão, pensar também sobre o quanto pai e mãe fica criando expectativa, né? Porque aí passa muito pela frustração do que você não fez. Quem tem que viver a sua vida e as suas realizações é você. Você não pode projetar isso nos seus filhos, não. É muito pesado pro filho carregar a expectativa do sucesso dos pais. Às vezes a gente projeta nos filhos da gente aquilo que a gente gostaria de ter feito. Você queria ser mais bravo com a sua esposa. Aí você fala com seu filho, pode tratar a mulher assim não. Deixa a mulher assim, a mulher é monta. Você vai colocando a expectativa que é sua. Ou você queria ter feito uma profissão tal, ou você queria ter mudado do país. Aquilo que a gente coloca sobre os nossos filhos, será que não são projeções nossas do que a gente gostaria de ter vivido e não teve capacidade para? Uma vez eu acompanhava uma família, para que você passe por um processo de adoção, tem várias fases, inclusive de acompanhamento psíquico, psicológico, enfim. E tinha uma família que estava adotando uma criança e essa criança era tetraplégica. E ele já tinha 12 anos e ele já estava numa briga há muito tempo e ele não era adotado e essa família resolveu adotar essa criança. E aí a grande pergunta, e aí você tem que esvaziar todas as expectativas, inclusive para não acontecer de devolver a criança, porque isso acontece, tem gente que adota e devolve. Então você tem que esvaziar, você tem que ser o máximo de realista, esvaziar todas as expectativas para você sugar para ver se esses candidatos a pais estão conscientes do que eles estão fazendo, independente do jeito que esteja a criança. E aí, nesse caso, mais ainda, você está adotando uma criança de 12 anos acamada e tetraplégica, você tem que esvaziar o máximo para você entender se eles sabem o que eles estão fazendo. E aí eu sabatinava, sessão após sessão. E no final eu falei, gente, eu vou precisar ser bastante realista com esse casal, porque parece que eles não estão entendendo o que eu estou falando. E na última sessão eu falei assim, eu queria saber se vocês têm consciência, e agora eu vou falar de forma muito direta, que dificilmente você vai ter um dia dos pais, onde seu filho vai te homenagear, vai estar dançando lá no palco, que dificilmente seu filho vai, num esporte, ser premiado naquele esporte, que você como mãe, dificilmente você vai ser avó, por todas as condições dele, e fui falando. Quando eu acabei de falar, o pai olhou para mim e falou assim, doutora, deixa eu te explicar, eu tô querendo adotar um filho, não tô querendo um troféu não. Tudo que eu tinha que fazer pela minha vida, eu mesmo vou fazer, eu que me sinto responsável. Eu estou querendo ser pai, não tô querendo suprir minhas expectativas não. Então ele tava pronto. Você acha que esse processo de adoção, já que você já participou, ele é correto? É porque eu já participei com mais de uma pessoa que quis adotar uma criança e acabou não desistindo, por exemplo, pela dificuldade. Não desistiu, mas buscou em outros lugares, sabe? Eu não sei se é correto, ele é muito criterioso e muito rígido, mas ele precisa ser mesmo. Tem que ser desse processo, eu acho não que nós pode ainda não simplificar achamos ele, a não. mão, nós ainda não achamos a forma correta de fazer. Isso é fato, porque ele acaba sendo muito moroso, mas também
evitamos alguns erros. Se você soubesse a quantidade de crianças que são adotadas e devolvidas, tem criança que já foi devolvida 3 vezes. Aí, tem uma ferida que você nunca vai recuperar. E essa eu vou levar até o túmulo, as pessoas podem ser contra. Uma pessoa que é deixada pela mãe, independente se foi por morte, se foi pelo quê, ela tem uma ferida de alma que não vai curar nunca. Ela vai ressignificar, mas ela não vai curar. Ela foi rejeitada pelo seu primeiro amor, que é a sua mãe. Né? Aí você é abandonado de novo, e de novo. Já pensou a desgraça emocional disso? Então o processo é rígido, porque primeiro eu preciso entender quais são as suas reais expectativas. Porque até quem está tendo filho de forma genética e biológica ainda está tendo pelas razões erradas. Você quer ter filho para quê? Essa é a primeira pergunta. Eu quero ter filho porque é muito difícil, porque quando eu ficar velho, quem vai cuidar de mim? Motivação errada. Não vai ser seu filho com você. Eu quero ter filho porque meu outro filho precisa de um irmãozinho. Motivação errada. Eu quero ter filho porque o mundo precisa de gente boa. Motivação errada. Eu quero ter filho porque eu quero ter orgulho do meu filho precisa formar. Motivação errada. Qual que é a motivação que você quer ter filho? Por que você quer ter filho? Porque daqui, da resposta dessa pergunta pra frente, eu não te garanto nada mais. Porque filho não nasceu pra garantir nada pra você. Filho não é projeto que você desenha e ele tem que cumprir. E quando não tem motivo, é mais errado ainda? Sabe qual que é o melhor motivo? Porque eu quero ser pai. Eu quero transbordar de amor por alguém. Porque eu sinto que o amor que eu tenho dentro de mim é tão grande que eu preciso dividir isso com alguém. É pouco só pra mim. É egoísmo meu querer ficar com isso só pra mim. Eu tenho condições de transbordar. Eu brinco muito com isso, às vezes, em consultório ou em conversa. Às vezes eu falo com casais amigos meus. Quantos filhos você tem? Só um. Cadê o outro? Não vai ter mais filho não. Eu falo, pois é. Nós que temos condição de dar boa escola, boa educação, vida espiritual, estamos tendo só um. Aí quem não tem condição, muitas vezes, eu não estou falando condição social de dinheiro, não. Estou falando condição de criar ser humano viável. Tem 5, 6, 10. Você já pensou que mundo nós vamos ter daqui 20 anos? Mas você falou porque uma das coisas que, por exemplo, eu já falei aqui no começo que eu casei sem querer ter filho. Contrato verbal de não ter filhos. E aí a gente teve um e, pra quem não vai ter nenhum, um já é filho pra caramba, né? Você não queria ter nenhum, já tem um, já tem muito mais, eu tenho 100% a mais do que eu queria. E aí depois ele tem um irmão. E o irmão meio que não foi por acaso mais. Também foi, assim, já não planejou nem nada, teve um irmão. Mas depois que eu tive um filho, e aí o povo falou, nossa, vai ter outro. Falei, não, um só tá bom, eu nem queria. Mas eu entendo a importância de um irmão. E por que de um irmão? Por que eu falo isso pra todo mundo? Dê um irmão pro seu filho. E não é porque vai dar certo, porque não tem regra. Mas o cara que me convenceu, ele me falou uma coisa que até hoje eu trago. Ele falou assim, o seu filho tem que ter um irmão. Porque uma hora, sua mulher vai morrer, que é a mãe dele, você vai morrer, você é o pai dele. Se ele tiver um irmão, alguém vai chorar com ele todas as dores. Isso vai ser bom pra ele. Ele entender que tem alguém que sente a mesma dor que ele, que tá vivendo o mesmo momento que ele. Eu falei, caramba, mano, irmão é foda, hein? Porque irmão, inevitavelmente, é a única pessoa que vai ter essa capacidade. Todo irmão vai fazer isso? Não. Mas se alguém tem essa capacidade, é o irmão. Eu falei, vou dar um irmão pro meu moleque. Ou vai brigar depois que morre. Sim, não, tem. Mas você entendeu? Mas só existe uma pessoa com essa capacidade, tá? No segundo você quis ter um filho ou você quis ter um irmão pro seu filho? Não, todos os filhos vieram sem... Entendeu? Nenhum foi eu que quis. Entendeu? Mas eu achei que é legal, mano. Eu falei, é verdade. Só um irmão tem essa capacidade. E o irmão é um treinamento pra vida, né? Que você tem alguém que vai te sacanear, que vai fazer bullying, que vai tentar te ferrar. Na melhor possibilidade são seus irmãos. Aí eles vão te treinar pra vida. Você vai ser um ser humano mais fortalecido. Que você vai aprender lá dentro de casa. A competição é direta ali dentro, né? Você tem uma competição inevitável. É só um pai, só uma mãe, mas você quer seu pai, você quer sua mãe, né? Então, e é zoeira, e é tudo. Eu acho que é muito... O irmão é muito favorável, ajuda muito. Eu falo que, assim, meus filhos, o Tomás virou outra pessoa depois que a Beatriz nasceu. Outra pessoa. A diferença deles é de quanto? 6 anos exatos. Não. Os dois nasceram no mesmo dia. Aí já é até legal. O Dura é igual eu, tenho um irmão da minha idade. Teoricamente, a diferença é muito pouca. Ele ainda era mais... Ele é mais novo. Mas fisicamente ele ficou mais forte que eu, então o bicho pegava 100% de igualdade ali, viu? Vocês brigavam? Rapaz, 2 machos.
Um querendo ser o alfa, o outro é o alfa, então não tem jeito, né? Que um é. Rapaz, ali eu vou te contar. Minha mãe era macho também, viu? Se não fosse brava, já pensou que Quem tinha batia mais, você ou seu irmão? Eu batia mais que eu era mais rápido. Eu dava um, batia e saia correndo, entendeu? Ah, mas Aí, ele era mais se forte. ele me pegasse, ele me batia, que eu não dava conta, né? De me Moía. pegar, eu velhaco absurdo aí. Pra que eu vou brigar? Eu só dava uma pancada, ó, chinelo que me pega. Marilessa Genro mandou aqui, como é o casamento com uma pessoa narcisista? A relação com uma pessoa narcisista é uma desgraça. Se casamento é compartilhamento, como é que eu compartilho a vida com alguém que só pensa em si? O narcisista só vai pensar nele, nos benefícios dele, nas questões dele. Se ele tiver que sacrificar você, ele vai fazer. Porque ele está pensando nele. Lembre que a ferida de alma dele é a rejeição. Então ele morre de medo de ser rejeitado. Então ele vai fazer tudo para não ser. O narcisista sabe que ele é narcisista? Alguns sim. Sabe? Sim. Eu acho que Ainda mais agora, com essa teoria que tá tão divulgada, esse Eu acho que já conceito. teve alguém que te procurou. Não, acho que você já falou isso pra gente. Que procurou porque o cara sabia que era e não queria. Não, foi psicopata, Foi que ela psicopata. falou. Psicopata. Foi um Mas muito psicopata. narcisista, tem gente que fala, tem gente que pergunta. Você acha que eu sou um narcisista? Tem gente que estuda e fala, eu percebi que eu sou um narcisista. É que eu vejo que muitas pessoas são vítimas e não conseguem reconhecer a pessoa que tá manipulando elas como um narcisista, assim, sabe? Vítima do narcisista? É, tipo, tô casado com um narcisista e ela não sabe que o marido dela ou que a esposa dele é um Eu narcisista. boto fé que é difícil pra caramba, né? Assim, Não de perceber sabe, não que eu consegue. eu acho que é não difícil. consegue. E aí vai aonde você deu as dicas aí, né? Pô, você tá num relacionamento tóxico aí, você tem que fazer as perguntas aí, se você tá melhor ou tá ué. pior, né? Antes que você começou, mas também acontece isso, às vezes a pessoa tá bem ali, ela entra bem na parada, tá legal, tá convivendo bem, tudo, aí depois, sei lá, vem um filho. E depois que vem um filho, as coisas pioram. É porque ele constrói E o aí a narcisista, pessoa, né? Ele constrói o Aí, negócio, você não veio o entra filho, narcisista, Veio o filho, né? piorou. Veio o filho, piorou. E a pessoa não consegue mais sair do relacionamento e vai empurrando aqui com a barriga. Começou né? era bom, você fica A esperando hora que voltar vê, a fase ela boa, tá num né? relacionamento ali tem 30 anos e depois que ela resolve separar e começar a vida de novo. Gente, são sinais tão sutis, mas que a gente tem que ligar o alerta. Eu falo que a gente não precisa ter doutorado nas coisas. Os sinais estão aí. A gente é porque quer se enganar. Uma vez uma pessoa me contando uma situação, nem foi em consultório. Ah, minha filha adolescente, tal, vai pras festas, tal. Falei, legal, que hora que ela volta? 2, 3 horas da manhã, aí eu vou buscar. Mas por que você? Ah, porque meu marido fala, não, meu bem, eu tenho mais sono que você, tira o carro e vai. Ah, pode ser verdade. Não, é verdade. É verdade. Só que você acha, você como homem, você acha que é correto? Não. Aí você prioriza seu sono, sua esposa se expõe na rua de madrugada, a risco, sua esposa, sua filha, mas você tá com sono. Não, é verdade. Uai, você só não vê se você não E é quiser. uma coisa simples, né? É o que você falou, o homem por natureza ele tem que ter o instinto de proteção. Não, vou sair à noite, deixa que eu vou. Uai, então, gente. Tem o que básico, ser maior do que uai. qualquer outra. Não, mas eu sinto mais sono que você sente menos. Por causa do seu sono, você vai me expor? Eu e minha filha? A violência urbana, social? E aí? Então, assim, os sinais, eles são muito sutis, mas você só não vê se você não quiser, ué. Você tem que começar, ué, a observar, ué. Ah, fulana... E assim, são discursos tão diluídos na sociedade. Fulana, na conversa aqui, ó, no dia a dia eu vou conversando, eu vou observando, assim, banalmente. Ah, fulano vai almoçar todo domingo lá na casa da mãe dela, mas o marido dela não vai. Mas por que ele não vai? Ah, porque ele não gosta, mas ele já falou que não acha ruim dela ir. Mas ele não vai, ele não quer ir, ele falou que não vai, que ele não vai fazer nada que ele não é obrigado que ele é obrigado a fazer. Ué, mas como assim? O seu prazer passa só pelo seu prazer ou o seu prazer passa pelo dar prazer pro outro? Porque muitas vezes eu faço muitas coisas que não me dão prazer. E nem desprazer, porque eu também não sou masoquista. Mas não me dão prazer. Mas passa pelo prazer do meu marido, ué. Ir lá almoçar na minha sogra todo domingo talvez não é o melhor dos mundos. Ou ir de vez em quando talvez não seja o melhor dos mundos. Mas é importante pra ele. Aí eu bato meu pezinho e dou birra. E ainda crio um arquétipo de bom marido. Mas eu não acho ruim isso aí. Você pode ir. Eu é porque não vou, porque eu vou me respeitar.
Acho que você tem problema com sua sogra, hein? Tem nada. Não tenho. Sou apaixonada nela. Não tenho. Ela é um Mas doce. a maioria das pessoas, muitas pessoas têm. Da né? sogra não, mas eu vi um problema na Andréia, que ela mesma já relatou, do pai. A hora que você falou do seu sogro, que você achava ele muito bonito e tal, aí depois, logo depois você contou a história do dia da chuva, você se segurou aqui. Você se emocionou de verdade. Então, reflete mesmo o seu problema, sabe? A pele fina ainda tá aí. Claro! Entendeu? Mas é nós que você vive disso, com ela, isso não vai entendeu? mudar. Mas é visível, entendeu? Assim, é que depois que a gente entende alguns sinais, que se você não tivesse comentado sobre tudo isso, talvez você com certeza você ia se emocionar do mesmo jeito, mas eu não teria uma associação lógica tão perceptível como eu tive. Falei, pô, ele é realmente a imagem de pai que ela tem. Foi. Robertinho, quando meu pai faleceu, eu estava diante do caixão, meu pai ficou uns 10 anos acamado, que talvez seja a sensação que você tenha com a sua mãe, não sei, só uma intuição. Meu pai ficou 10 anos acamado. Quando ele faleceu, eu fui para diante do caixão, comecei a chorar e eu me perguntei, por que eu tô chorando? Porque a nossa relação foi muito distante, até pela idade, enfim, várias questões. E aí me veio muito aquela música do Fábio Júnior e eu falo que essa música definiu as minhas lágrimas. Choro por tudo que a gente não teve, por tudo que a gente não realizou. O meu grande lamento nesta vida é eu e meu pai não termos acontecido. Nessa vida nós não acontecemos. Nós não conseguimos acontecer. E essa é a minha dor. E esse é meu lamento. O meu pai não conheceu o melhor de mim, eu não conheci o melhor do meu pai. Não sei nem se meu pai me conheceu de alguma forma. Acho que ele conheceu dentro da limitação dele. E eu conheci ele dentro da limitação dele também. As mais lindas histórias que eu tenho a respeito do meu pai são os meus irmãos que contam. Então, acho que nessa vida, infelizmente, nós não acontecemos. Então, as minhas lágrimas eram por isso. Por tudo que a gente não teve, por tudo que a gente não realizou. Eu lamento muito, nesta vida, nós não termos acontecido. E eu reconheço essa pele, ela é fina mesmo. Ela é bem fininha. E dependendo da situação, realmente vai cortar e vai sangrar de novo mesmo. Então, você foi muito sensível na sua percepção. Você chegou a conversar com seu pai alguma coisa sobre a relação que não aconteceu, a pessoa que você era? Nós não tivemos, não sei se a vida não nos deu oportunidade. Não sei se a vida não nos deu oportunidade. Eu não sei, eu acho que eu queria muito, por exemplo, hoje, talvez hoje, difícil falar disso, né? Eu hoje gostaria muito que meu pai visse tudo que está acontecendo. Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de dar orgulho para ele. Eu acho que ele ia se alegrar muito com isso. E eu acho que ele foi uma pessoa muito legal também, e eu gostaria de ter tido muito orgulho dele, mas eu também não tive muito tempo. Dizem que os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas, na verdade, querem curar os outros porque foram muito feridos. Na verdade, quem se torna cuidador, cuida do outro porque foi muito ferido. Eu acho que passa bem por aí. Eu acho que quando eu falo de muitas teorias, eu falo de muita coisa que eu vivi e de muita coisa que passa pela minha percepção. Então, assim, eu acho que essa história com meu pai passa muito por aí. Eu gostaria muito que meu pai tivesse tido a oportunidade. Quando eu falo, a gente não pode misturar o pai com o marido da mãe, eu misturei muito meu pai com o marido da minha mãe. Eu demonizei muito o marido da minha mãe, só que o marido da minha mãe não era meu pai. Meu pai era outra pessoa. Então, quando eu ouço histórias a respeito do meu pai, eu vejo uma pessoa que foi muito legal. Eu vejo uma pessoa que educava, que não batia, que não espancava. Meu pai acabava a luz no bairro. Nossa casa foi a primeira casa do bairro Roosevelt, em Berlândia. E acabava muita luz. E quando acabava, eu lembro disso nitidamente. Acabava a energia do bairro, ele acendia vela e ficava fazendo bichinho com a mão, que os bichinhos iam projetar na parede, até a luz voltar pra gente não ficar com medo. Então, meu pai foi uma pessoa muito massa, mas que eu não tive a oportunidade de conhecer, e eu lamento muito por isso. Mas é a história que deu pra nós. Então, assim, o meu choro diante do caixão dele foi esse. Que pena que nessa vida nós dois não acontecemos. Hoje não o culpo, na verdade acho que nunca o culpei. Eu entendo o contexto de vida do meu pai, hoje eu entendo o homem esforçado que ele foi. Meu pai foi menino de rua, com 13 anos ele saiu de casa, foi morar nas ruas em Belo Horizonte. Com 18 ele entrou no exército, do exército ele entrou na polícia. Ele ficou anos, mais de 40 anos, sem conviver com os próprios pais dele. Depois ele casa, ele tem 7 filhos.
Ele tem que criar esses 7 filhos, ele tem que pôr comida dentro de casa do jeito que ele deu conta. Então tem um contexto, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Meu pai não foi criado pelos pais dele, não foi criado pela mãe dele, não foi criado com os irmãos dele. Como é que ele ia me dar aquilo que ele não teve? Então eu entendo, assim, dentro da limitação dele, ele deu o que ele deu conta, ele deu o que ele pôde. Mas ele foi um homem honrado, ele tem 7 filhos, que são seres humanos viáveis, graças a Deus. E é isso, acho que fez o que deu certo de fazer. Quando ele estava doente, nós tivemos essa oportunidade. Uma vez ele já não estava muito consciente, ele estava semi-consciente. E eu tive a oportunidade de falar isso para ele. Do quanto eu me orgulhava do homem que ele foi. Hoje eu fico... Por isso que é importante fazer terapia. Quando você volta atrás, às vezes uma coisa pequena te faz pensar. Outro dia eu pensei, falei, gente, meu pai foi tão guerreiro. Meu pai era policial militar, mas meu pai nunca teve um serviço só. Ele trabalhava de polícia e nas horas vagas ele trabalhava de outra coisa. Meu pai fez colchão, meu pai vendeu biscoito, meu pai foi segurança de loja. Olha a consciência que ele tinha de que nós não podíamos passar fome, de que nós precisávamos estudar. Então, dentro da limitação dele, ele fez com brilhantismo. Mas, infelizmente, nós não tivemos oportunidade de falar isso com o outro, de viver, de se orgulhar um do outro. Quando eu fui me orgulhar dele, entender isso tudo, ele já estava indo embora. E quando ele foi embora, ele não teve oportunidade de ver a filha que ele criou, de certa forma. Então, é isso. Passa por isso. Eu acredito que ele fez um bom trabalho. Eu também acho. Eu também acredito que ele fez, sim. Eu acho que a gente... eu sempre falo isso, assim, quando alguém perde alguém, eu digo assim, tem gente que fala assim, minha mãe morreu e eu não quero mais viver. Eu falo, a única obrigação de nós que ficamos é viver. Nós temos esse compromisso com quem foi embora. E viver com qualidade, e se alguém de algum lugar estiver vendo isso, sentir feliz pela vida que nós estamos construindo. Então eu acho que se de algum lugar, ou se em alguma situação, se o meu pai puder se orgulhar, eu imagino que ele deve se orgulhar sim, e entender que ele fez um bom trabalho, que estamos todos muito bem. Não somos os melhores do mundo, mas somos todos honrados, viáveis, construímos a nossa família com as nossas limitações. Hoje o trabalho que eu desenvolvo, eu acho que eu ajudo muita gente. Eu acho que muita gente entra em contato com as suas próprias dores, talvez a partir da minha. Então tá valendo a pena. Eu acho que ele talvez ele se alegre muito com isso, sim. Que eu acho que era isso que ele queria. Acho que ele não queria nada além disso. Vocês me arrebentaram. Eu acho que importante também, você tem que falar sobre isso, porque as pessoas veem a intelectual, a mulher que sabe tudo, e às vezes não percebe que é só uma mulher mesmo, né? Cheia de emoções como qualquer outra, né? E é importante um pouco mais de conhecimento do que a média, mas sim. É importante a gente conhecer a origem dos problemas, né? Porque a hora que a gente começa a pensar na origem dos problemas, já vai tirando um peso do corpo, vai dando mais um alívio, assim, né? Igual você falando do seu pai, você vê que, tipo, a culpa não era dele, né? Era uma pessoa boa. Não. Infelizmente, aconteceu assim, e da sua forma, você consegue honrar ele, você quer o que... Acho que é preocupação de todos nós, assim, né? Honrar pai e mãe, tudo, né? Pelo menos comigo isso me pega muito. Hoje, a hora que eu paro pra pensar também, no caso da minha mãe, eu vejo que a culpa não é dela também, se eu for pensar na origem de tudo, né? Filha única, meu avô do lado era alcoólatra, né? Tipo, eu, molecote, ele já me dava uns coças de vez em quando, bêbado, né? Imagina o que ele não fazia com ela. Que era mulher, né? Tudo... Que era a filha, né? Porque se ele fazia isso com o neto, imagina com a filha. Exato. Eu tinha medo pra caralho, assim, tipo... Quando ele chegava bêbado, eu falava, vou esconder aqui, não tinha ninguém em casa, meu pai não tava. Putz, vai sobrar pra mim, assim. Algumas vezes sobrou. Então o que ele não fez com ela, né? Então não é a culpa dela, assim. Eu acho que... Agora... O dela foi além, né? Virou depois eu tenho medo, assim, de tipo... O dia que ela morrer, assim, eu não consegui chorar como filho, assim, sabe? Eu tinha esse medo também. Você tinha? O tempo todo. Tipo assim, caralho, velho, não... Eu pensava isso ela vai morrer, eu não vou sofrer como isso. filho, sabe?
Isso é uma coisa que eu fico me Sua questionando. ficha só sabe? vai cair quando acontecer. E aí eu tenho outro medo também, sabe? Que a hora que isso acontecer, eu... poxa, velho. Eu te conheço, Cabeleira. Dava pra ter feito um pouco mais, né? Pra mim, você vai cair mais nessa. Agora, eu tentei, sim, sabe? Eu tentei. E tentei várias vezes também, sabe? Fui atrás, pedi perdão. Mas, infelizmente... O Cabeleira meio que ele consigo conseguiu passar um pouco da fase, sabe? Tanto é que o tratamento que ela faz, eu acho, se não me engano, e eu não tô enganado nessa hora, foi ele que buscou as pessoas Então, pra pronto, auxiliar, você tá sabe? fazendo seu Levou, papel. fez a parte dele, né? Isso eu me arrependo Buscou. também, sabe? A gente agiu tarde, assim, sabe? Mas não sabia antes, mano. Foda. Às vezes amar não é estar próximo, às vezes amar é fazer o que dá pra fazer. Às vezes buscar o tratamento, ajudar a pagar o tratamento, Isso. procurar saber se tá bem, se tá indo bem, se tá tratando. Isso é amor. Mas é outra coisa que até eu sempre falo aqui no podcast, assim, sabe, para as pessoas, pô, velho. Busca médico, busca ciência, busca, sabe? A gente, durante muito tempo, a gente se apegou demais com religião, sabe? O problema é espiritual, Isso aqui é um espírito, isso aqui é mal olhado, isso aqui é isso, sabe? Umas coisas loucas, sabe? Que é mal olhado, é um espírito ruim que tem dentro da casa. A gente pensava essas coisas mesmo, sabe? Mas essa era uma abordagem da doença mental há muito pouco tempo. E aí deixou ela sozinha, assim, e depois, anos depois que a gente foi buscar mesmo um tratamento com o médico, né? Que o médico diagnosticou, falou, ó, isso aqui é esquizofrenia, tem que entrar com esse remédio. E assim que entrou com o remédio, cara, ela melhorou, assim, foi uma mudança abissal, assim, negócio muito louco. Só que, infelizmente, tinha chegado num ponto que o cérebro já tinha fritado, assim, sabe? Então, às vezes as pessoas ficam, tipo, vou na merda do pastor Mirim lá pra rasgar o diagnóstico. Cara, pelo amor de Deus, velho. Doença mental não é falta de Deus, depressão não é falta de Deus, ansiedade não é espírito, esquizofrenia não é coisa maligna. A doença mental precisa ser levada a sério. É cada um dentro da sua perspectiva. Doença mental não tem a ver com religião. Não à toa, quem tratava antigamente, quem tinha doença mental, as internações eram os sanatórios espíritas. Olha o tanto que a religião era misturada com a doença mental. Sim. Os sanatórios eram sanatórios espíritas, como se a doença mental fosse algo numa perspectiva metafísica. É muito novo tratar a doença mental como doença, não como algo espiritual. E aí sua mãe é uma das milhares de vítimas, né? Não, eu fico assim, cara, quantas vezes que a gente não levou um líder espiritual pra dentro de casa e não levou a porra de um médico, velho, sabe? Levou gente pra rezar lá dentro, levou gente que entrou e... Nossa, eu não entro aqui não, muito carregado esse ambiente, tem um demônio aqui dentro e tal, né? E a gente, nessa alucinação, levou vários e não levou um médico, Mas velho. escuta, o Cabeleira... Por que não levou a merda de um Sabe médico? Porque não sabia, né? Falta de Isso, conhecimento. levou o que tinha. Ó, o que tem é isso, vamos levar. Vocês nunca deixaram de buscar, mano. É importante Por isso que a pensar nisso, tomada né? de consciência ela é importante, porque quando a gente conhece, a gente é libertado. Ou liberto. O conhecimento liberta. Quando eu sei, eu vou atrás da coisa correta. Por isso que o nosso papel aqui, o de vocês também, incessantemente é levar conhecimento para as pessoas. A gente é livre de tudo aquilo que a gente conhece. A gente é escravo de tudo aquilo que a gente desconhece. Qualquer coisa que falar sobre a mãe de vocês, você aceitava. Vocês eram escravos, porque vocês não sabiam o que era. E foi depois do podcast que veio o conhecimento, sabe? Para esse caso específico. Aí, que a gente tá tratando aqui. Ele começou, conversou e falou, porra, pode ser isso. Que quando deu o start, é quando ele busca a ajuda correta. Porque quando ele fala, nunca fiz nada, não é isso. Né? Houve tentativas que eram erradas, mas eram tentativas dentro do conhecimento que você tinha. Pô, isso pode dar certo, vamos tentar. Então, não é que nunca teve uma tentativa. É que você não tinha o olhar direcionado. Você não sabia o que buscar. Não sabia aonde recorrer. Não sabia. Quando a gente ignora alguma coisa, a gente sai batendo cabeça. É importante pensar nisso. Tipo assim, pô, será que eu não fiz nada mesmo? Né? Não, eu fez um monte de coisa, só que tentou com o recurso que existia. Sim. E o Padre Fábio, ele tem uma contribuição incrível, assim, pra uma ajuda comigo, sabe?
E foi a questão da gente... A gente falou muito aqui, inclusive tem episódios a gente falando sobre isso. Tipo, ó, te amo, tá tudo certo, né? Eu acho que isso é uma parte do honrar, né? Eu sou grato pela minha vida, sou grato mesmo, porra. Né? Tudo que eu tenho aqui, meus filhos, minha esposa, minha casa, meus amigos, meu sobrinho, minha família, tudo que eu tenho, assim, é graças à minha mãe, velho. É graça à minha mãe, graças ao meu pai. Então, eu acho que reconhecer isso é uma forma que você tem de honrar eles, né? Rodrigão, como é que chama aquela teoria? Constelação familiar. Ela vai dizer que o mais precioso que os nossos pais, uma especial nossa mãe, poderia nos dar é a vida. Todo o resto é depois e é plus. Nós temos que ser gratos pelo simples fato dela ter nos dado a vida. Exato. O resto é depois. Sua mãe poderia ter escolhido que você não viesse ao mundo. Ela permitiu que você existisse. Ela te deu a vida. Não existe nada mais precioso que isso. Só por isso ela já merece ser honrada. Todo o resto vem depois. E tem gente que, igual teve seguidor falando assim, pô, velho, minha mãe me abandonou, fui criado sozinho na rua, fui criado por tio, por vó. Cara, é foda pra caralho, né? Infelizmente, mas é a hora que você entende isso, né, ó. Beleza, obrigado. Pelo menos você me deu a minha vida, eu tô aqui por conta de você. Já é uma parada que é libertadora, né? Você entender isso daí, né? Ó, tá tudo certo. E aí o padre Fábio completou com isso, né? Porque eu ficava me questionando, tipo, mas eu sei disso, mas eu tenho que amar ela igual os meus amigos amam a mãe. Eu sei disso, mas eu tenho que amar igual você às vezes se questionar assim, eu tenho que amar meu pai igual o Rodrigo e o Robertinho amam o pai dele. Não, velho, não. Tá tudo certo, te amo, né? Aqui na minha mesa eu escolho quem vai sentar. Não tem essa relação, infelizmente nessa vida nunca vai ter. Né? Mas eu te respeito do fundo do meu coração. Rodrigão, o Jorge, meu marido, ele chegava com 30 e tantos anos na casa do pai dele, sentava, punha os pés nas pernas do pai dele, o pai dele ia fazer carinho no pé dele, cortar a unha, passar a mão no pé dele. Meu pai não sabia minha data de nascimento. Se a gente for comparar e querer que a relação seja igual, você sofre demais, uai. Ah, eu queria que a minha mãe fosse igual a mãe do Robertinho, acho que isso que é amor, o que não é isso, não é amor. Nossa, aí nós vamos morrer, uai. Cada um constrói o que dá, o que deu nessa existência. Cada um vão ter mães que vão ter uma relação muito próxima, que não foi a que você construiu, mas foi o que deu nessa existência. Infelizmente ou felizmente é a história que deu. Que vocês falaram aí, tipo, a mãe, o simples fato dela te dar uma vida, pô, já... até a gente falou no começo, o Cabeleira falou, pô, teve uma romantização sobre mãe, talvez não é assim. E não é sobre romantizar o termo mãe. É sobre merecimento, realmente, né? Não é romantizar, é valorizar o que realmente existe. Porque você foi mãe, você sabe, são 9 meses, são sofridos. Né? Passando mal, um corpo em transformação, muitas vezes sozinha, né? O pai não tá junto, ela não sabe como é que vai ser o futuro. Enfim, o simples fato de ter nascido já foi mesmo sem querer, teve um sacrifício da mãe ali naquele momento, né? Então isso não pode ser esquecido também, né? Claro. Se ela deu conta do recado final ou não sei, mas um tempo dela, do corpo, da vida, do sangue, do sono dela, ela perdeu pra ela você. Escolheu. De que forma que ela conduziu essa maternidade, aí é dentro daquilo que ela deu conta, das condições mentais, sociais, psicológicas. Mas você falou um negócio que eu sou um pouco hater e você vai concordar comigo. Nessa busca pelo entendimento do que estava acontecendo, eu cheguei aí, inclusive pessoas que estiveram aqui no podcast, 2 vezes em constelação familiar. Cara do céu, vou te falar um negócio, bicho. Foi ruim pra caralho aquilo lá, sabe? Foi muito ruim, porque eu não sei se é o jeito que as pessoas fazem, as pessoas não sabem fazer. Às vezes a pessoa faz um curso ali de um final de semana e se diz constelador. Mas é tipo virar pra você e falar assim, ó, Andréia, esse bonequinho aqui é seu pai, e agora você põe a mão no seu pai aqui, fala isso daqui, repete isso, repete aquilo outro, sabe? E aí o dia que eu fui nessa constelação, ó,
esse bonequinho aqui é sua mãe, a partir desse momento você vai falar, eu te perdoo, eu isso, eu aquilo outro, repete isso. Eu falei, cara, não dá não, velho, não vou falar isso não, bicho. Não vou falar isso não, sabe? E ainda bem que eu não falei. Ainda bem que eu não falei. Não ia mudar nada, cabeleira. Não, mas ainda bem que eu não falei. Eu não Talvez falei, ia mudar eu não pra vou... você, velho. Não muda não. Não, eu não já sei. vi várias pessoas aí Mas que... é porque também, Rodrigo, existem técnicas específicas para pessoas específicas. Eu, por exemplo, se eu fizesse terapia com TCC, com cognitivo comportamental, não ia dar certo. Porque não é o meu funcionamento mental e psicológico. Entendi. O TCC, se você tem uma crise de pânico, eu vou no shopping e eu tenho crise de pânico, eu tenho fobia social, não gosto de ver muita gente. Quando eu vejo muita gente, eu passo mal, dou crise de pânico. O TCC vai falar pra você, você tem que ir no shopping e fazer enfrentamento. Isso pra mim não ia dar certo, eu ia falar pra você que ia ser uma péssima experiência. Porque o que dá certo pra mim, pra entender minha mente, é a psicanálise. Os motivos que me levam a ter crise de pânico, quais a raiz do meu pânico. Mas aí é estilo. Tem gente que vai falar assim, não, eu amo TCC. Porque você tem que enfrentar, você tem que resolver, ele já te passa um exercício, ele não fica filosofando demais, aí é perspectiva. Tem gente que vai na constelação familiar, resolve uma existência. Tem gente que odeia. É aceitado juridicamente, né? Tem casos em que a justiça, né? Alguma validade deve ter ali, né? Não, tem, é uma ciência. Tem questões, claro que aí tem informações, forma que foi feito, conduzido, enfim, tem N coisas. Mas é estilo. Estilo de cada um. Andréia, gente, falando de umas coisas boas, eu preciso que você dê mais uma dica aqui. Eu vou te explorar um pouco mais. E os moleques, eu falo assim, quando a culpa não é só dos pais, muitas vezes, ou talvez continue sendo. Quando o moleque fala assim, eu não pedi pra nascer, o que eu tenho que fazer? Pois é, você não pediu mesmo não, quem pediu foi eu que pedi pra você nascer. Como foi eu, a responsabilidade é minha, eu vou conduzir do meu jeito. Aí eu que escolho, então. Não, Você não pediu, então agora você se ferrou, rapaz. Você me deu o melhor argumento. Você me deu o argumento matriz. Molequinho virar, então... Você tá sofrendo com isso aí? Não, mas eu sei que eu já vi isso acontecer, cara, e eu penso, porra, cara louco. Exatamente, tipo você assim, não pediu. Quem pediu foi eu. E já que foi eu que pedi, então a responsabilidade é minha. Se a responsabilidade é minha, eu vou conduzir do meu jeito. Nossa, isso é bom, hein, mano? Eu nunca passei. Se eu passar, eu nem falo, moleque. Assim, cara, a conversa é bem mais curta. Eu converso pouco. A gente tem uma loja de brinquedos, você sabe. Mas disso, eu já vi umas coisas, mano. As coisas que a gente vê dentro de uma loja de brinquedo. De pai, mãe, filho, assim, sabe? Imagino. Eu já vi filho... Sabe? Falta bater, né? Assediando o pai e a mãe pra comprar as coisas, velho. Eu quero isso e eu vou ganhar. Não, meu, não tem dinheiro. Não, eu quero é agora. Você tem sim, me dá o cartão aqui, passa aqui. Não, meu filho, não, você vai passar, eu tô mandando. Sabe, coisa assim que já... A criança... eu já tive vontade de não vender. Eu imagino. De não vender. Eu não vou vender, você não merece essa porcaria, rapaz. Você sai daqui. Eu já tive essa vontade. A criança, Rodrigão, ela tá no lugar dela. A criança tá no lugar dela, no lugar do desejo, no lugar do ego e no lugar da ausência de limites. Isso é da criança. Quem tá errado é o pai. É o pai que é um idiota. Porque o pai se sujeita e se submete. A criança tá errada não. Seus filhos também pedem, seus filhos também dão birra. Faz parte da infância. Tá fazendo o papel dela. É parte da infância. A criança ela é egóica, ela pensa nela o tempo todo, e aí não é patológico ainda. Ela pensa nela o tempo todo, ela não tem limite, ela não tem causa e consequência, ela só quer. O desejo na criança só deseja. Uma vez eu lembro nitidamente, de novo, Tomás, né? Nós chegamos acho que num supermercado. Chegava no supermercado, ele pediu alguma coisa. Ele era bem pequenininho, nem tinha a Bia. Aí ele olhou, nem era um supermercado, era numa loja de departamento. Aí ele olhou, não tinha nada pra ele pedir, ele olhou. Me dá um liquidificador? Tipo assim, alguma coisa. Tipo, alguma coisa eu quero. Essa semana... Fala aí, Pedrão. O cara foi lá na loja semana passada. Ele me entregou o celular e falou assim, vou ligar pro meu filho. Fala pra ele que não tem o que ele quer. Porque se eu chegar lá em casa, tiver e eu contrariar ele, vai me bater. Que isso? Olha aí, cara. Semana passada. Olha aí. Isso aí já era, já tá perdido. Pode esquecer, pode jogar pá de cal. Sim. Já era. O papel da criança é desejar. Desejar ilimitadamente. Mas o papel do pai é colocar limite, ué.
Se o pai não coloca limite, ele vira refém do reizinho. Existe o rei e existe os súditos. Os súditos são os pais, os professores, a polícia. Que loucura. E mais uma vez, né, igual a gente tava falando da história do bebê reborn, essas coisas vão acontecendo e vão influenciando as pessoas. Vou te dar um exemplo aqui. Compra pela internet. Se dá merda, a pessoa pode processar com a defesa do consumidor. Quando você trabalha com um brinquedo, a maior desculpa que você escuta é o seguinte: comprei, atrasou, frustrou meu filho. Meu filho não pode frustrar, porque você falou que ia entregar hoje, você entregou amanhã. Meu filho tá irritado. Meu filho tá chorando aqui, porque era pra entregar hoje e entregou amanhã. Nossa senhora, você errou aqui, ó. Você faz 100 mil vendas no mês. Você errou uma. Você mandou trocado. Você vai destrocar. Você vai resolver, você vai dar um brinde. Você vai corrigir seu erro. Você vai reparar seu erro com um acerto depois. Não. Meu filho tá aqui desesperado, chorando aqui por conta disso aí. Vou te processar por conta disso. E essas coisas elas vão crescendo, tomando proporção. A hora que você vê, tá todo mundo replicando esse tipo de situação. Aí o dia que a namorada falar que não quer mais ele terminar com ele pratica um feminicídio. Exato. Nunca frustrou pequeno. Não é. Rodrigão, não tem ser humano maduro se não for frustrado. Nunca escutou um não Ser na humano vida. não cresce, não amadurece se não for frustrado. Se não souber esperar, se não receber não, se não receber limites. Aí depois o povo fala, você prega educação à moda antiga? Não, eu prego a educação. Nós estamos criando gente, ô bicho. Ué, como assim? Que é isso? Que doidura é essa? Que ausência de limites, que ausência de colocar as pessoas no lugar onde elas têm que estar? Ué, simplesmente porque o brinquedo atrasou, ele vai surtar? Ele não sabe esperar? Ele não sabe ser frustrado? Eu tinha um primo e direto ele batia o carro do pai. Direto. Ele deve ter batido o carro mais de 50 vezes. Era bom pra dirigir ele, hein? Eu lembro que ele deu PT num perca total nos carros. Ele deu perca total em mais de 12 carros. Nossa senhora. Eu bati direto. Era um trem era um trem loucura. Tanto é que ele era cheio de ponto também. Ele devia ter mais de 600 pontos no corpo. Tinha mais ponto que o Fluminense no campeonato. Muito ponto. uns 15 anos depois do último acidente dele, ainda saía caco de vidro dentro dele, assim, ó. Que isso? Ele falava, não, tá saindo caco de vidro aqui, ó, nas costas aqui. Ele tirava. Loucura esse negócio. O dia que meu tio falou assim, ó, a partir de hoje, eu não pago mais nenhum acidente seu, e pôs ele pra seguir a vida dele, ele nunca mais bateu o carro. Deve ter batido. Nunca mais. Demais. É Ele era muito roda assustador. dura. Assustador. A partir do momento que ele foi responsável por resolver os Causa e problemas dele, consequência. ele nunca mais bateu o carro. Ele velho. aprendeu a dirigir. Cara, é impressionante, velho. Não, porque agora passou a ser isso. da responsabilidade É dele. assustador, cara. Passou a ser a responsabilidade dele. Ué. É causa e consequência. Ué. Agora ele é que paga o conserto, agora ele para de quebrar. Sim, Ué. sim. Sabe, ele, durante uma vida, ele não teve responsabilidade com nada. É. Ele ganhava tudo, ele tinha tudo, era carro novo, tirava carro zero, era viagem, era não sei o que. E meu tio era uma pessoa maravilhosa, mas nunca puniu ele. O dia que ele falou assim, ó, a partir de hoje eu tô resolvendo, sabe, acabou. Eu conheço um caso E parecido isso com esse. aconteceu. Olha que loucura. Isso aconteceu o dia que, tipo, meu tio, ele pegou uma folha de cheque do meu tio, a última no talão, falsificou, que ele falsificava a letra perfeita, assim, ó. Ele pegou e falsificou a assinatura do meu tio, Que isso? foi lá no banco, sacou uma grana e foi pra praia com a namorada dele. Meu Deus. Ficou uma semana na praia torrando. O dia que meu tio viu que ele... E foi muita grana que ele tirou da conta dele, assim, sabe? Uma semana na praia, uma mulher... Não, ele deve, caro, sei lá, mano. se tivesse hoje, ele tirou 100 mil da conta do meu tio, que ficou juntando grana há muito Nossa tempo. Senhora. Era dinheiro pra comprar quase uma casa. Meu tio descobriu, vai embora agora, cara. Vai embora agora, você não mora aqui mais não. Isso. Pôs pra fora Recebeu de o casa. cenzão? Recebeu o cenzão ou Pôs não? pra fora de casa, não ajudou em mais nada. A partir daquele momento, ele começou a viver sozinho, ele começou a trabalhar, ele parou de bater carro, resolveu a vida dele. Pronto.
Resolveu a vida dele, velho. Educação com limite. Enquanto eu não tenho limite, eu não coloco causa e consequência, eu não sei o preço que eu vou pagar pelas coisas, as coisas vão ficar delargadas. A partir do momento que passa a ser a minha responsabilidade, eu começo a tomar consciência das coisas e fazer de forma diferente. A forma com que nós estamos educando essa educação extremamente permissiva, nós estamos criando futuros narcisistas, psicopatas. Como? A pessoa que não é frustrada, ela vai crescer um adulto de que jeito? É o que eu falei, ele vai te parar na rua e vai tomar seu carro, ué. Ele quer ter o carro? Se eu não tenho dinheiro, eu vou lá e falsifico a assinatura e pego o dinheiro, ué. Que é isso? Que loucura é essa? Todos os Será que eu conheci... expus muito? Não, mas ninguém sabe quem é, não. Ninguém sabe quem é. Assim, só a sua família, né? E eu. Adoro se fosse pessoas. Mas todo mundo que viveu nesse formato, Cabeleira, virou negativamente. Nenhum deles ficaram uma coisa positiva. Porque eu conheço também uma pessoa que foi criada de jeito, tipo assim, e nem era nessa proporção financeira, não. Eles não tinham uma boa condição financeira, mas tudo que era possível era entregue pro moleque. E o moleque tem consciência disso hoje, só que ele não consegue ser diferente. Ele vira e fala assim, pô, minha avó me estragou. Porque tudo que eu queria, minha avó me dava. Aí eu não trabalhei, e não é porque, não, ela dava pra ele o suficiente. Menino, quero comer um sanduíche, toma R$10. Quero essa camiseta da Nike. Não, filho, a camiseta da Nike é 100. Aqui, a gente não tem condição. Quero a camiseta lá, parcelar, dividir, tal. O resultado é esse, sabe, de pegar a última folha de cheque de alguém, porque ele quer uma coisa, e como ele sempre ganhou, ele não consegue não ter. E aí esse moleque continuou fazendo isso. Aí ele chegava numa tia, me empresta seu cartão. Fazia uma conta, obviamente não pagava. Então, entendeu? Ele não cria uma personalidade, não vai dar certo. Maturidade suficiente para entender assim, eu não posso ter e não vou ter. Ele não tem essa maturidade, essa capacidade intelectual. Não desenvolveu. E não vai dar certo, gente. Se você plantar vento, você vai colher a tempestade. Uma pessoa criada assim vai dar problema lá na frente, não dá erro. Vamos só acabar com os superchats aqui. Eu sei que você tem uma live hoje, não tem? Não, tem. Tem live às 8. Live às 8 hoje, então, da doutora Andréia. Vai ser no seu Instagram a live? Vai ser no meu Instagram. Olha aí. Aí, galera, então se você tá gostando do assunto aqui, já vai lá no Instagram. Andréa Vermonte. Andréa, sem I. Já se inscreve lá, segue a Andréa. E aí tem live hoje, você vai ver. Aí você vai ver o que é aprendizado. Chicote vai estralar. Hoje nós vamos falar de como que a ansiedade se reflete no corpo, sobre doenças psicossomáticas. Tipo, psoríase. Gastrite, psoríase, roer unha. A maioria das doenças e como que elas têm um fundo emocional. Meu moleque rói unha. Imperdível. Ansiedade. Hein? Imperdível. Hã? Vamos falar de bruxismo. Bruxismo também? Ansiedade. Fica doendo assim, bruxismo é a agressividade contida. Agressividade. Caralho, vamos voltar pro box, Pedrão. Pra você libertar a sua... Porque o bruxismo é isso, sua agressividade. A vontade de comer de matar Uhum. Fez sentido pra você a agressividade contida? Fez. Tá. Fez. Vamos voltar pro box, Pedrão? O Calma é um ser humano em erupção. No Leandrinho? Eu já te contei da história com o Pedro, nosso diretor, com 11 anos. Não ele colocou faz a faca nele de novo, atrás de um cara, assim. Aí, agressividade. Aí o bruxismo. Que tava brigando com a mãe dele. Pedrão ele brabo. colocou a faca atrás do cara e falou assim, sai da minha casa agora. 11 anos. 11 anos. Você fez isso. Pessoa calma, ela é um vulcão em erupção. Eu tenho que voltar pro Pedro box. é brabo. Loriane mandou um superchat. Obrigado, Loriane. Inclusive, ela é membro do nosso canal também. Lauriane. A Carol, membro do nosso canal, falou aqui, pede pra André falar sobre os bebês reborns. Nós falamos, né? Inclusive, falamos lá no comecinho do episódio. Volta lá, assiste de novo que você vai ver. 1h04 a gente vai estar falando do reborn. Falamos. A Marilé Sadinha, falou, já li já do casamento narcisista. Ela também mandou aqui, a Marilessa mandou aqui, doença psiquiátrica. Todas podem ser hereditárias? Eu sei que algumas são, mas não necessariamente. Elas têm fator hereditário, elas precisam de genética e epigenética. Genética e o ambiente para ela poder vir à tona. Então, o fato de eu ter um fator genético não quer dizer que eu vou ter essa doença. Não só as psiquiátricas, mas todas as outras. Então, por exemplo, eu tenho o gene do câncer, mas se eu não crio um ambiente para esse gene vir à tona, ele não virá. Então, não fuma, tem uma vida mais tranquila, faz exercício físico. Com as psiquiátricas acontece a mesma coisa. Eu preciso de genética e epigenética, ambiente.
E a última aqui da nossa live, a psicanálise explica a sensação de que os filhos do meio não recebem a mesma atenção. Filhos do meio aí do chat, vocês também tiveram essa impressão? Tem essa máxima, né? E a hora que você falou que eram 7 filhos, eu ia te perguntar em que classe você tava. Você já contou que você é a caçula. Foi mimada. Filho, nossa, tá, mimada. Filho do meio tem muito esse estigma. É porque o primeiro, ele é muito esperado, muito desejado, muito ansiado. O último é o último. É minha última oportunidade. Né? E o do meio é o quê? Poxa. Entendeu? Mas olha aqui pra você ver o tanto que é interessante no meu caso. Eu não tenho esse problema. Eu tenho 3 filhos, eu não tenho esse problema. Porque o meu filho do meio, na verdade, é o meu filho mais velho. E o meu filho mais velho, ele é o meu caçula. Ué, como assim? Você tem 3 gêmeos? Não, é o seguinte. É porque o Robertinho foi pai com 15 anos. É tipo assim, ó. Aí ele só descobriu o filho anos depois. O meu filho do meio, que é o mais velho do meu casamento com a Bianca, ele era o meu filho mais velho. Nasceu, eu já não tinha nenhum, não vai, casei sem filho, eu tive um filho. Ele é o mais velho, certo? Foi o primeiro filho que eu tive. Ele virou o do meio. Isso, e aí depois nasceu o Otávio, que é o caçula. Uhum. E aí depois dos 2 prontos já, a gente vivendo e tudo, surgiu o Igor. E o Igor veio, só que ele é bem mais velho, ele já apareceu com 20 anos na minha casa. Muito mais, Robertinho. Tá, mas vamos pensar, com 20 anos, o dobro da idade do meio, que até então era o mais velho. Aí o meu filho, que foi o último que apareceu, que pra mim então é o caçula, que foi o último que eu recebi. Sim. Ele, na verdade, é o meu filho mais velho de idade. Aham. Então, o meu filho mais velho, que é o do meio, que é o Augusto... Confundindo a galera. Entendeu? Confundindo a galera. Mas é isso aí. Uhum. Tá confundindo a galera. E bateu uma vitamina ali. Não, mas eu entendi. O meu filho mais velho é o do meio, o meu filho mais velho, na verdade, é o caçula. É o caçula, porque chegou por último. É o último que eu tive. É porque se eu fosse ali, aí você vê, virou uma bagunça de novo. Que é o que eu gosto de fazer. Andréia, obrigado. Que é isso, eu que agradeço a oportunidade. Vocês são hosts maravilhosos. Sempre um prazer essa aula estar em casa, aqui com você. estar aqui com vocês. E hoje vocês acessaram um lugar e só quem tem a senha. Tá aprendendo, hein? Tá aprendendo. Vocês estão ficando Aprendizado perigosos. Ó, o pessoal aqui comentou muito aqui, pedindo você pelo menos uma vez por mês aqui no Três que Irmãos. delícia. Ó, A fazer um audiência quadro de vocês fixo é muito com boa. você. As pessoas são muito generosas conosco. Boa. A Kélia Souza, ela é membro, ela falou, achamos no Terceiro Irmão. Eu acho que é você mesmo. Galera, então vou agradecer muito o Instituto Oliver, Carreiras Policiais, que é quem banca toda essa estrutura aqui com a gente, é um super parceiro nosso, né? Se você tem intenção aí de se tornar um policial, tem uma estabilidade financeira também com concurso público, procura o Oliver, ele é quem mais aprova em todo o país. Instituto Oliver. E mandar um abraço aí pra você que tá nos ouvindo no Spotify. A gente tem uma galera enorme que tá dentro do Spotify. Então, cara, obrigado por vocês estarem com a gente. Continua aí. E se possível também do Spotify, vai lá e se inscreve no canal. E, gente, IBEST, mais uma vez. A gente precisa muito ganhar esse prêmio aí, por isso contamos com você. O link tá na descrição. Vai lá no IBEST, vota no podcast Três Irmãos. A gente precisa ficar entre os melhores do Brasil aí no prêmio IBEST. E só vocês podem ajudar. Tem que votar todo dia até o dia 13 de junho pra gente classificar entre os 20. E aí depois é um abraço. Se eu ganhar o IBEST, eu vou fazer uma coisa surpreendente. O que, Robertinho? Ai. Tem que ganhar primeiro. Valeu, gente. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Um Fui. abraço. Beijo.